que é que eu faço? Eu estou fazendo a engenharia reversa aqui. O problema, ele pediu que a gente comparasse todos os meses quanto que a gente estava gastando e comparasse com o valor que a gente estava planejando, né? Justamente para a gente ter ali um controle religioso dos nossos gastos, tá? Para a gente não extrapolar os nossos gastos. Só que quando eu olho aqui para esse gráfico, ele não está fazendo comparação, era para ter a barra, era para as barras estarem assim, tá? Onde uma coluna seria o valor planejado e a outra seria o valor realizado, tá? Então aqui no nosso eixo X, ó, no eixo X, eu tenho tempo, tá? Que é o mês. E aqui no eixo Y, eu tenho a grana, quanto que eu estou gastando. Então, o gráfico ele gerou todo bagunçado. E eu já sei, eu aqui, com base na minha experiência, eu já sei que o problema está na fase de relacionamento. Igor, por que o problema está na fase de relacionamento? Seguinte, eu vou fazer todo o passo a passo aqui para trás, vou ir reconstruindo todo o processo de construção de um gráfico, só para você conseguir entender a lógica e quando algum problema desse tipo acontecer com você, você já saber como que você lidar com a situação. Esse exemplo aqui é perfeito justamente por isso, beleza? Então vamos lá. Vou clicar aqui no gráfico, vou vir em visualizações. Quais são as informações que eu uso para gerar esse gráfico? Eu uso aqui a coluna date e as medidas de total planejado e total realizado, beleza? Onde é que está a coluna date? A coluna date está na minha tabela de menção de calendário, tá? E as minhas medidas, que são o valor de total planejado e total realizado, eles somam as colunas de valor realizado e de valor planejado que estão cada um em uma tabela fato, beleza? Então, essas são as informações que eu estou pegando lá da minha tabela, tá? Vamos olhar no nosso modelo de dados onde é que esses caras estão. Ó, a nossa tabela, a nossa coluna date que está na de calendário é essa coluna aqui, tá? E como você pode perceber, a de calendário está relacionada com, ela está em relacionamento aqui, uma relação de 1 para muitos com as duas tabelas fato. Se eu descansar o mouse em cima da linha de relacionamento, eu consigo ver que a date, a coluna date, está conectada, né, está relacionada com a coluna data da minha tabela fato de projetos, tá? Vamos agora para o outro lado. Quando eu olho aqui para o outro lado, a minha coluna de date está relacionado com a minha coluna de data início, tá? E o que é que acontece? Tudo que eu uso para poder calcular, eu utilizo o período de tempo, que é o que está no eixo X do nosso gráfico, tá? Aqui é tempo, estou reconstruindo. E o que está no eixo Y é grana, tá? Eu estou comparando o somatório dessa coluna com o somatório dessa coluna. Então, o problema está aqui em algum lugar, tá? Então, vamos olhar. A gente fez o relacionamento errado, a direção do filtro cruzado está errado? Não. 1 para muitos, o filtro está se propagando nessa direção, tudo certinho. Então, o problema não está aqui, tá? O que é que eu faço? Eu estou fazendo a engenharia reversa aqui. Eu vi lá o que é que eu precisava para gerar meu gráfico, eu sei que o problema está no relacionamento, só que como o relacionamento ele conecta duas tabelas através dos números, eu sei que pode ser que no número o dado mesmo esteja diferente, aí o relacionamento não tá batendo certinho, tá? Como é que eu faço para poder resolver esse problema? Eu dou mais um passo para trás, tá? O que é que eu faço? E aqui eu estou no passo 3, né? Lá na parte do gráfico eu estava aqui no passo 4, vi quais eram os elementos que compõem aquele gráfico, identifiquei, voltei para o passo 5, vi se eu tinha algum problema no relacionamento, identifiquei quais eram as colunas e vi se tinha algum tipo de relacionamento errado, não tinha, estava tudo certinho. Então eu volto para o passo 2 e aqui no passo 2 a gente vai continuar o nosso check, tá? Então, você ter um método é bom justamente por isso. Deu problema? Volta, faz a engenharia reversa e vai checando ponto a ponto onde você errou, tá? É justamente o que a gente vai fazer agora. O passo 2 é o passo que a gente organiza e limpa os dados. E a ferramenta que faz isso é o Power Query. Para a gente poder acessar ela, a gente volta aqui em transformar dados, tá? Vem aqui em transformar dados e a gente vai checando ponto a ponto. Eu vou começar dessa tabela aqui de projetos. Aqui é a tabela de métricas, não tem nada aqui. Tabela de projetos, então as colunas aqui não influenciam em nada, porque eu nem uso no problema essa tabela de menção de projetos. Então, possivelmente o problema está nessas duas tabelas. Eu estou vindo aqui na minha fato etapas, qual é o primeiro check que você faz? Olha se os tipos de dados estão corretos, tá?
Um dos problemas mais comuns de acontecer é você fazer o relacionamento entre duas colunas e os tipos de dado tá diferente. Por exemplo, um é tipo texto e a outra é tipo data, número. E aí é comum os números não se baterem, tá? E por isso o relacionamento dá ruim. Então vamos checar aqui. Aqui tá como tipo texto, tá tranquilo. Aqui pode ser tipo texto, tá? Aqui tipo número decimal, data, número decimal, crítico. Igor, como é que você sabe? Através desses símbolozinhos aqui, tá? F projetos. Vindo para F projetos, a tabela fato de projetos, aqui tá corretinho, texto, aqui também tá corretinho, tipo número, tipo texto. Opa, encontrei um problema. Aqui, ó, problema. O dado é tipo data e ele tá tipo texto, tá? Então vou dar um clique aqui e vou transformar em data. Possivelmente foi por isso que não estava dando OK. Vou vir aqui em fechar e aplicar e vou dar um clique em fechar e aplicar. Então vamos ver o que, que vai acontecer, tá? Vamos ver se vai dar bom. Pronto, agora deu certinho, tá vendo? Agora deu certinho, era assim que era para estar.